Começando mais um então, Doc. Alô, Fernando! Quarta temporada. Quem diria que a gente ia chegar tão Puxa longe, hein? vida, mais de 100 episódios, quatro temporadas e a responsabilidade de se superar cada vez mais. Então, mas daí agora a responsabilidade alta tá alta já. O sarrafo a tá alto qualidade hoje, hein? dos nossos convidados. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? O sarrafo tá alto. Tá alto. Quem está conosco hoje? O Fabiana Scaranzi. Fabiana Scaranzi, colega da TV Globo. Verdade. Trabalhamos ali um pouquinho, né? Acho que um bom tempo. Uns bons anos. Uns bons anos. É que eu acho que a gente ficava em andares diferentes. Acho que as redações eram em andares diferentes, mas me lembro muito de você. Um prazer e uma honra estar aqui. Puxa vida. E prazer, muito prazer Uma em te conhecer alegria, também. Bacana. Uma honra te Uma receber. história que se confunde com a história de muitos brasileiros que acompanhavam as mutações do tempo com você, na Globo, na Record, também, né? Te viu na televisão e agora vai ter a oportunidade, o nosso público, de saber também um pouco do muito que você anda fazendo, né? E personifica o que a gente fala aqui desde o começo, que é o 50 a mais, é se reinventar, é o que vem pela frente, o que a gente pode fazer para, né? Tocar continuar tocando a nossa vida de uma maneira brilhante como a sua. E assim, eu não preciso nem pensar, né? Porque minha vida toda foi de reinvenção, assim. Eu fui tomando uns tombos e fui tendo que me reinventar. Então, meio quando as pessoas falam, chega a 50, tem que se reinventar, eu falo, nossa, então é só continuar fazendo o que eu já estava fazendo, né? Porque eu sou uma pessoa muito que se reinventou, então meu sonho era ser bailarina clássica, eu dançava no Municipal, então a escola de balada do Municipal, que era uma escola muito difícil de entrar, porque era uma escola pública, que ficava ali no Vale do Anhangabaú, embaixo do Teatro Municipal. Então, ia para lá, saía da escola, ia para lá voando, pegava 2 ônibus, 2 metrôs, enfim, chegava lá depois de 3 horas, para mim era o lugar mais lindo do mundo. Fiz isso durante muitos anos e eu sonhava em ser bailarina do Balé Bolshoi. Era o sonho da minha vida, assim. Eu já tinha um objetivo muito claro. E eu dançava, particularmente, né, falando modéstia à parte, dançava muito bem. E aos 13 anos eu sofri um acidente. Quebrei fêmur em 2 lugares, coloquei parafuso, pino, quebrei braço, triturei o tornozelo, quebrei ossos que eu não sabia nem o nome. Então, eu era bailarina, mas eu gostava de brincadeiras de meninos. Então, eu andava de kart com os meninos no final de semana e dançava nos dias de semana. Eu gostava dessa adrenalina, meu irmão também corria e tal. Teve um dia que eu acho que eu escorreguei numa pista de óleo e eu lembro que o kart deu muitas voltas e bateu não tinha nem guarda-reio, era tudo muito amador, né? E eu bati numa pedra muito alta, que podia ter acontecido coisa muito pior, mas eu fui com as 2 pernas, né? E aí pegou uma delas, e aí fiquei internada, e enfim, várias cirurgias, gesso até o quadril, então você pode imaginar. Naquela época se engessava muito. Engessava, e eu fiquei 3 meses com gesso até o quadril, então depois tive que reaprender a andar, reaprender a dobrar o joelho, reaprender... Mas eu falava, e aí o médico disse, ainda bem que você é muito nova, você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Menos dançar. E eu falei, que bom. Eu falei, né? Eu falei, mãe, tira esse cara daqui, né? Minha mãe, tal, vamos ver, nanã. E aí eu fui indo. Então, eu sempre coloquei muito um objetivo, sabe, Fernanda? Assim, eu tenho sempre um objetivo na minha frente, assim. Para mim é muito mais fácil quando eu sei para onde eu tô indo e o que eu quero. E ali eu queria voltar a dançar. E era abril, o espetáculo de balé sempre é no final do ano, dezembro, por ali. E eu foquei tanto nisso, assim, eu falei, eu vou voltar a dançar. Minha mãe me levou num curso. Minha mãe nem é ligada nessas coisas, mas, enfim, minha mãe me levou num curso de mentalização de um gringo que veio para o Brasil e ele enchia aquele IMB, lembra do IMB ali? Que era um... Ainda é? Então, mas não sei se tem aquele auditório ainda, que era enorme, assim. Mas e aí, a gente ia lá, tinha um tradutor, e a gente fazia um curso de mentalização, o poder da mente. E eu, de muleta, engessada... Era o Silva Mind Control? Silva Mind Control, antigo isso? Era dos anos 80? Então, exatamente. Então, eu pode ser, não me lembro do nome, mas eu lembro que a gente fazia muitos exercícios, muitas técnicas, e eu visualizava eu dançando em cima do palco, né? E foi curioso, porque eu tinha 13 anos, e eu
levei isso para minha vida toda, essa mentalização. Então, eu faço isso, assim, a primeira coisa que eu faço de manhã, eu rezo e eu mentalizo. Eu rezo e mentalizo, antes de levantar da cama. Para mim, é meu hábito. Você fala, qual é o hábito que eu... Mas, assim, eu não deixo de fazer isso, assim, nem um dia. E as coisas vão acontecendo, né? Porque eu já falo pro meu cérebro, olha, eu quero que seja assim, eu espero que seja assim. Então, quando as coisas acontecem, não é uma surpresa dizer, nossa, não. Eu já quis, eu vejo as pessoas aplaudindo numa plateia, eu vejo, enfim, as pessoas gostando do que eu tô falando, do que eu tô fazendo. Eu vou mentalizando os meus objetivos. Como é que a bailarina saiu de cena e começou a aparecer? Eu tô curioso. Você voltou a dançar, não? Então, voltei a dançar. Ainda bem que a gente Vamos chamar aprende esse cara narrativa, aqui, né? Falar da Mind Control, que porra. Nossa, muito bom. Aí eu dancei no final do ano. Você voltou a dançar? Voltei a dançar, mas... e aí convidei os médicos que disseram que eu não ia dançar. Pilotacarte, Óbvio, não, né? Convidei para a primeira fila, assim, foi muito emocionante. Mas, na verdade, eu mais chorei do que dancei. Foi muito emocionante mesmo, né? Foi uma batalha ali, braba. Mas eu não dancei de sapatilha de ponta. Eu não consegui dançar de sapatilha de ponta. Eu dancei de sapatilha de meia ponta, né? Sapatilha de ponta é quando tem aquele gesso, assim, e tal. E uma lesão no tornozelo praticamente... Não, eu triturei o tornozelo, então, tá entendendo? Impossibilita isso. Você tem que esticar o pé daquela maneira. Como eu quebrei o fêmur em 2 pedaços, Fábio, então vamos dizer, eles puseram uma tração, porque tava assim, aí eles puseram uma tração para fazer isso aqui. Claro. E eu reclamava de dor no meu tornozelo. Não tem nada no tornozelo, é o fêmur, é o fêmur. Aí, quando foram radiografar, estava triturado. Então, você imagina uma tração puxando o meu tornozelo. Enfim. Mas aí, voltei a dançar. Mas tomei consciência de que eu não ia realmente ser a bailarina do Bolshoi. Não ia ser o Bolshoi. Talvez eu assistisse o Bolshoi na plateia, mas não ali dançando como protagonista. Então, foi... Eu acho que ali foi minha primeira grande reinvenção. Eu tive que dizer... Puxa, eu vou ter que fazer uma outra coisa, porque E curiosamente, isso aqui não deu muito certo. cedo, você teve um choque de realidade, né? Porque com 13 anos, você teve que falar assim, eu não sou capaz de fazer isso, eu vou ter que encontrar uma outra coisa. Não é uma coisa muito fácil, Não né? é fácil em qualquer idade. Não é fácil em qualquer idade, mas com 13 anos uma pancada, né? É uma pancada. E assim, até tentei. Sou meio teimosa, sou persistente, na verdade. Não sou teimosa, sou persistente. Mas, não, vamos dizer, eu não conseguiria chegar num nível que eu gostaria. Então, eu saía da aula muito frustrada. Porque eu me comparava com a Fabiana, que dançava antes de sofrer o acidente, né? Então, para mim, começou a ser muito ruim. Mas aí, aquela pergunta que eu te fiz, como é que aparece a Fabiana da TV? Demorou. Porque aí eu voltei a estudar com tudo. Eu falei, não, quero fazer uma faculdade. E aí, estudei, prestei vestibular, porque nesse meio tempo, o meu irmão, que é meu irmão mais velho, ele é 1 ano e meio mais velho que eu, me ligaram do metrô, disseram que meu irmão estava lá e estava meio perdido, e eu achei estranho, falaram que ele não se lembrava muito de nada. Eu pedi o telefone para a pessoa disse, ele está aqui, mas está meio confuso. Eu disse, bom, deixa eu falar com ele. A senhora espera, por favor, eu ir buscá-lo? Sim. Fui lá, ele estava numa estação de metrô, nem me lembro qual estação. Fui até lá, e aí ele estava meio confuso. Ele falou, mas não estou enxergando direito, estou meio... Enfim. Fez uma bateria de exames. Nessa bateria de exames foi constatado que ele teve um vírus, que foi o vírus da toxoplasmose, que ao invés de ir para o pulmão, foi para o cérebro. E... exame aqui, exame ali, demorou-se muito para fazer o diagnóstico. Então, na verdade, ele não foi medicado muito a tempo. Eu não sei, doutor, eu acho que talvez se tivesse tido mais agilidade, teria sido diferente. Mas o vírus comeu um pedaço enorme do cérebro dele, para a gente resumir bastante aqui. E com isso, ele foi deixando de ter muitas funções, como falar, como andar. Então, o meu irmão super saudável, depois de 20 dias, o meu irmão está numa cadeira de rodas, sem poder andar, sem falar. E eu ficava inconformada de não conseguir me comunicar com ele. Eu falava, não é possível, meu único irmão, eu me dava muito bem com o meu irmão, um amigão, assim.
E eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Justamente nesse mesmo período, eu teria que prestar um vestibular. E eu falei, vou prestar comunicação, porque eu quero aprender a me comunicar com meu irmão. Que é muita inocência, né? Acho que na faculdade, mas dentro do recurso que eu tinha naquela época, eu queria fazer alguma coisa, porque eu falava, não é possível, eu preciso tentar me relacionar ainda com meu irmão, né? Somos muito novos, isso não pode acontecer e tal. Ou seja, outro tombo ali, né? Que foi talvez a maior pancada, assim, Um luto, não é? de Não deixa vida. de ser um luto. Enorme. Então, muita gente acha que eu fiz comunicação por causa do jornalismo e que uma coisa teve a ver com a outra, e que eu me apaixonei pelo jornalismo e eu fiz comunicação, e não foi nada disso, né? Eu fui fazer comunicação realmente para me comunicar melhor com o meu irmão. E eu entrei na faculdade e que era uma boa e uma má notícia, né? A boa é que eu tinha entrado na faculdade e a má que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí eu falei, putz, lá vou eu, né? O que eu vou inventar agora para fazer para conseguir ajudar ali meu pai a pagar a faculdade? E eu tinha um amigo, que eu acho que é um amigo que todo mundo deveria ter, assim. Ele era muito bacana, muito bacana. E muito rápido, assim, muito prático. E ele falou assim, eu falei, eu vou arrumar um emprego numa loja. Então, eu entrei na faculdade, mas eu tranco, arrumo um emprego nessa loja para ter dinheiro para conseguir pagar esses 6 meses. E aí eu entro na faculdade. Ele falou assim, olha, minha irmã trabalha numa agência de modelos. E eu sei, que eu ouvi, que vai ter um casting lá amanhã, que era um teste, com uma gringa que vem aí de fora para escolher umas mulheres aí para irem para fora do Brasil. Você não quer fazer esse teste? Eu falei, mas eu não sou modelo, eu não tenho book, eu nunca fiz uma fotografia na minha vida, só fotografia amadora de praia. Eu falei, eu não, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, eu não falo inglês, porque eu estudei num colégio fraco, assim, não tinha inglês, meu colégio tinha até mais francês do que inglês. Como é que eu vou fazer? Ele falou, Fabiana, você tem outra opção? E eu nunca me esqueci dessa pergunta. Sabe? Quando eu tô numa encruzilhada de falar, puxa, faço, não sei o quê, eu vou nessa pergunta. Eu falo, você tem outra opção? Essa pergunta é ótima, né? Boa, né? Boa para qualquer idade. Você tem outra opção? Se você tiver outra opção, tudo bem. Mas se você não tiver outra opção, vai nessa. Lá, a resposta já está dada. Exatamente. E você foi? Eu fui. Bom, não, aí ele falou assim, eu falo, mas eles vão me perguntar do meu book, que é aquele, né, aquelas fotos de modelo e tal. Caro até. E eu não tenho. Você fala que roubaram. No Brasil, todo mundo rouba tudo. Ele falando. É muito engraçado. E você fala que roubaram. Eu falei, ai, mas eu vou mentir. Ele, de novo, você tem outra opção? Eu falei, não. Ele falou, então vamos lá? Vamos lá. Dia seguinte, fui lá com a gringa e tal. E a gringa anda pra frente, anda pra trás. Alguém traduzia pra mim, porque eu não falava nem isso em inglês. E aí ela falou, bom, vira, né? Seu book. Roubaram. Roubaram? Falei, roubaram, esqueci no táxi, não consegui pegar mais, não sei o quê. Enfim, ela falou, faz umas fotos dela lá. Conclusão. Uns 10 dias depois, me ligaram para minha casa, telefone fixo ainda, vocês lembram do telefone fixo, né? Ô, seu Lênin. Olha, a gente fez um programa, a gente sabe até de cor o número. O Doc lembra do número do tio dele. Lembro vários. Não lembro. Fala o número. Qual é o número? Não vou falar. Vai que existe ainda. Vai que alguém liga. Eu sei que aí me ligaram ali. É da agência tal, não sei o quê. Olha, e aqui é da... Enfim, assistente da pessoa, não sei o quê, da agência de modelos. E a gente queria dizer que a Fabiana foi aprovada, foi uma das 5 mulheres, eles pegavam 5 mulheres no mundo, e depois que eu fui descobrir que essa gringa era da agência Ford. A agência Ford é uma das mais importantes agências do mundo. Até hoje. De modelos. Até hoje. Quantos anos você tinha? 18, 17? 17. Ia fazer 17. E aí eu falei, bom,
Eu falei, nossa, que demais, que legal e tal. Mas nem me toquei muito, que era uma agência super... Talvez tivesse ficado mais nervosa se eu soubesse disso, né? Mas não sabia de nada disso. E aí ela falou, olha, eu falei, que legal, e para onde eu vou? E aí ela falou assim, eu achando que eu fosse para os Estados Unidos, né? O sonho era ir para os Estados Unidos, Eu falei, nossa, minha primeira viagem vai ser para os Estados Unidos. Ela falou assim, você vai para o Japão? Eu falei, caraca... E aí eu falava para esse amigo meu, eu falei, mas eu vou para o Japão. Ele falou, mas você vai a pé? Tudo bem, você vai de avião. Ele era Elegante ótimo. aí, hein? Esse amigo todo mundo deveria ter. Sabe um cara que te fala, mas você vai a pé? E cabe aí também a pergunta, você tem outra opção? Exatamente. Aí, não. Então, vamos embora. Aí me enfiei no avião ali, né, com 17 anos, sozinha, chegando num país completamente, né, diferente, com cultura diferente, língua diferente. Eu também, se falasse inglês, eu também não falava, e também, eles também não falavam. Dá na mesma. Então, tudo bem, tudo certo também. E foi um grande aprendizado ali de vida, né? Já foi um grande aprendizado, porque eu, de alguma maneira, estava, entre aspas, ali protegida por uma grande agência, e uma agência séria, porque tinham outras coisas que aconteciam, que eu vi, que eu passei, que eu falo, caramba, o mundo é esse, né? Eu era muito menina, assim, eu tinha muito... Mas, de novo, eu tinha muito, Fernanda, esse foco no meu objetivo, sabe? Então, eu falava, não, eu tô aqui para ganhar dinheiro para pagar minha faculdade. Eu lembrava sempre disso. Quando eu estava numa situação meio enrascada, eu falava, não, eu não posso correr o risco de ser deportada daqui, porque eu não vou ter dinheiro para cumprir o meu objetivo, que é pagar a faculdade. Eu me lembro uma vez, por exemplo, né, eu estava andando com a minha Booker ali, e a gente passou por uma sorveteria Häagen-Dazs, e nessa época que eu fui, estava verão, então estava 43 graus no Japão. Então, é quente, 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 quente. E aí eu passei por aquela sorveteria, eu falei assim, nossa, tô com vontade de tomar sorvete? Eu falei, posso parar para tomar um sorvete? Ela falou, olha, hoje é terça-feira, nessa calma. Sexta-feira é dia de pesar. Se tiver acima do peso, vai voltar para o seu país. Quer tomar sorvete? Aí você falou de novo, não tem opção, não vou tomar. Nossa, não gosto de sorvete, não, imagina, não. O ritmo era assim, acima do peso, volta? Era uma... Mas Quanto tempo aprendi você ficou muito. no Japão? Então, dessa primeira vez eu fiquei 3 meses e, óbvio, depois eu gostei de ganhar dinheiro, né, e de ver como a coisa funcionava. E eu fiz a minha primeira faculdade em 5 anos, porque eu trancava, voltava, trancava, voltava. A gente vai ver aqui nesse episódio que a Fabiana fez 5 faculdades? Não, 4. 4? 4 faculdades. Exagera. Fora a escola da vida. Fora a escola, essa do Japão não conta, então são 5, né? Porque a vida foi te dando essas possibilidades e você foi abraçando com um apetite, com uma vontade, com uma determinação muito grande, né? Muito grande. E eu não sei de onde vem isso, eu não sei de onde veio. Porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas você era muito autoconfiante. Não era, não sabia nada. Não sei, eu acho que eu tinha coragem, eu acho que eu tinha medo, mas eu acho que a minha coragem era maior que o meu medo. E era o que eu precisava. Porque eu no avião, indo para o Japão, eu lembro que eu só chorava, né? Porque só tinham japoneses, e eu não falava a língua, não entendia nada, eu era menor de idade ainda. E eu falava assim, nossa, por que minha mãe deixou? Por que meu pai deixou? Eu queria que alguém falasse, não vai. Porque aí talvez eu não fosse. Terceirizava o problema. Isso, a responsabilidade, a escolha, que é o que a gente acaba fazendo muito. Mas eu aprendi ali, eu falei, não, sou eu que estou escolhendo e é a opção que eu tenho. É um deslumbre, assim, um impacto marcante para a vida. É como chegar num Bolshoi, né? Porque na vida da modelo, entrar na Ford e ir para o Japão é mais ou menos essa graduação, Não, e né? depois eu fui para Nova York, depois eu fui para Alemanha, fui para Munique, aí eu fiquei indo e voltando para vários outros países. Acabei fazendo disso um pouco uma profissão, né? Eu fiz 120 capas de revista no mundo inteiro. No Brasil, e aí quando eu voltei de fora para o Brasil, aí fotografei muito com o Duran, com o Bob, fiz todas as capas aqui. Quando você entra para a TV Globo e vira a moça do tempo e vira assim, uma referência nesse tipo de jornalismo,
acontece esse outro deslumbre também parecido com essa chegada ao Japão? Não sei. Eu era tão sem noção que quando eu entrei na TV Globo, Fernando, eu estava cursando a faculdade de jornalismo. Eu tinha começado a faculdade de jornalismo, quando eu fiz o teste e entrei na TV Globo. Só que eu fiz o teste, quando eu fui fazer o teste, eu era tão sem noção ainda, que eu falei assim, olha, mas eu estou fazendo a faculdade, então eu posso pegar alguma coisa que eu possa apresentar meio período. Porque o outro período eu preciso fazer minha faculdade. Então, eu sempre fui muito... Eu sempre segui muito à risca aquilo que eu estava fazendo. Não é que eu falei, não, deixa, eu não faço a faculdade. Eu falei, não, eu tenho que fazer minha faculdade. Então, se vocês quiserem, eu... Então, apresentar ali a previsão do tempo, para mim, foi maravilhoso. Porque eu fazia à tarde, eu ia no final da tarde, eu entrava todos os dias no Jornal Nacional, durante muitos anos, né? E para mim era o máximo, porque eu não tinha que ficar muito na redação, né? Ficar antes, depois, enfim, comecei a apresentar os telejornais ali, e aí sim, aí você fica... Aí é outra história. É outra história. Essa clareza que você tinha de que você tinha que estudar, ela vinha de alguma coisa da tua família? Teu pai tinha botado isso na tua cabeça? Disciplina? Ou isso é uma coisa sua? Não, eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade na minha família. Sabe? Muito... meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, sabe? Um cara muito esforçado, assim, uma pessoa muito honesta, uma pessoa que ajudou muita gente. Então, para mim, assim, o grande exemplo da minha vida sempre foi meu pai. E eu acho que mais do que... Eu achava que o estudo talvez fosse me dar possibilidades e oportunidades de fazer coisas que talvez minha família não tivesse tido oportunidade de fazer. Como de fato deu? Sim. E isso é muito valioso para todos nós aqui, da geração 50 mais. Doc passou na medicina da USP, né? Eu fazia teatro e meu pai sempre falava assim, meu filho, um diploma, por favor, me dê um diploma. Porque nós somos dessa geração. Por isso você se emociona por falar disso. Hoje a faculdade não tem essa... Assim, para os meus filhos, que também se formaram, não tem esse peso, essa emoção tão grande. Mas uma coisa que precisa ser dita em relação à história que a Fabiana está contando pra gente. Ela se esforçou, ela fez a faculdade, tem 4, e foi uma coisa que ela foi galgando. Mas ela teve oportunidade porque ela fotografou lindamente, porque ela teve a coragem, teve a inteligência, a integridade e o espírito de desbravar no Japão, na Alemanha, seja lá onde mais você for. Quer dizer, uma coisa foi puxando a outra, mas tinha um talento intrínseco que não foi a faculdade que te deu. Que Foi a ralação. Mas a disciplina era dela também. Foi a ralação. Todo Disciplina. Isso é muito legal. Disciplina. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer uma universidade como a gente teve, ou uma faculdade. Isso não faz essas pessoas que elas vão ter menos oportunidades, porque o que está ali é a essência que é super demonstrada na história da Fabiana. E o resultado dessa disciplina vem com as capas de revista que você fez, com as viagens, 120 capas de revista, e depois fazendo o trabalho do jornalismo, apresentando os telejornais, fazendo o Mapa Tempo, com o sucesso, né? Que você vira uma coisa... Eu lembro, eu até queria te contar isso, quando eu cheguei, eu trabalhei na Globo de Belo Horizonte, de Recife, um pouco no Rio de Janeiro, eu cheguei em São Paulo, assim, menino vindo de Minas, né? Assim, mineiro e tal. Eu estava na maquiagem lá, eu estava cortando o cabelo, tinha um moço que ia cortar cabelo da gente, dos repórteres lá, e você chegou. Tinha poucos dias que eu estava em São Paulo, deslumbrado com tudo. Você chegou para retocar, o Muca... Eu perdi a fala, eu olhei assim e falei, não me ocorria nada, eu bobamente fiz a pergunta talvez mais idiota de todas, eu perguntei, hoje vai chover? Você olhou, parou assim, olhou e falou assim, você sabe quantas vezes me perguntam isso? E quantas vezes eu errava, né? Porque as informações porque depois eu fiquei muito amigo da Michele Loreto, da própria Mari Ferrão, que também fez o tempo, a Maria Júlia. É a coisa que mais irrita uma mulher do tempo, você perguntar se vai chover, porque ela, às vezes, não sabe, né? E todo mundo pergunta, né? E quando eu saí, e tem uma passagem ali, né? Depois que quando eu fui modelo, eu falei assim, eu vou ficar fazendo isso até eu acabar minha faculdade.
Porque isso aqui foi um meio, isso aqui não é o que eu quero da minha vida. Eu queria mesmo... eu tinha feito comunicação e aí eu tinha que escolhi publicidade. Então, eu falei, quando eu acabar a minha faculdade, eu paro de ser modelo. Bom, quando eu acabei a minha faculdade, eu falei, gente, parei de ser modelo. E eu estava fazendo tudo que até capa, eu estava muito bem. Eu falei, não, mas eu não vou fazer mais. As pessoas nunca entenderam minhas decisões, assim, de encerrei um ciclo. Para elas sempre era muito difícil. Você foi firme? Você não fez mais mesmo? Não fiz. Fui procurar estágio. Imagina, eu estou num nível de modelo, ganhando dinheiro, Você muito volta bem. Pro estágio. Pro estágio. Falei, não, vou seguir a minha profissão e tal. E fui. E tinha muita revista naquela época. E a gente olhava a revista, eu olhava todas as propagandas em televisão que eu gostava, todos os anúncios que eu curtia, eram da W Brasil, que era do Washington Oliveto. E eu falava assim, nossa, queria tanto trabalhar nessa agência, porque tudo que eles fazem eu gosto, assim, eu vou curtir, vai ser o máximo e não sei o quê. E os meus amigos falavam assim, Fabiana, você tá louca, né? Aliás, esse tá louca eu ouvi muitas vezes também na minha vida, né? Você tá louca, né? Imagina, a gente vai pedir estágio numa agência pequena, vai pedir na W Brasil, você está saindo da faculdade. Eu falava, eu vou, porque é um pouco aquela frase clichê de o não a gente já tem, né? Vamos tentar o sim. E eu me lembro do Washington me entrevistando, imagina, naquela época o Washington entrevistava as pessoas. E ele perguntava e falava, eu falava assim, não, mas por que você quer estar aqui na agência? Porque tudo que vocês fazem eu gosto. Eu falei, eu acho que vou poder contribuir muito com vocês. Ele olhou pra minha cara, falou, Fedélia, né? Falou assim, você é tão cara de pau, que eu vou deixar você fazer estágio na agência. Entrei como estagiária, depois fui contratada, eu gostava de direção de arte. Fiquei na W Brasil durante 3 anos, trabalhando lá com ele, na agência, que foi muito bacana. Depois eu segui para o jornalismo. Então, eu tive ainda esse meio ali de publicitária durante um tempo. E olha só, a publicidade, as fotos como modelo, a televisão, a moça do tempo, tudo isso é muito ligado ao esplendor de uma beleza que é cultuada, que é incentivada. E você hoje, chegando aos seus 59 anos, que você fala, e com muito orgulho dessa idade, você teve que fazer um reposicionamento. Como é que você foi se adaptando a isso? Entendendo que essa passagem do tempo, esse amadurecimento, porque o envelhecer é de todo mundo, mas o amadurecer é para poucos, né? Mas, Fernando, veja bem, né? Com a história, um pouco da história da minha vida que eu contei para vocês, eu já amadureci com 13. Então, assim, tô quase caindo do pé já. Já tô tão madura. Já passei, sabe? Já, como eu digo, já criei casca, né? Imagina eu sozinha no Japão, e vinha, e droga pra lá, e não sei o que pra cá, e não sei o que pra lá. E vai pra Munique, outra história. Eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa. Globo, Record, muitos anos, né? Aí fui apresentar o Domingo Espetacular junto com o Paulo Henrique Amorim, lembra? Os domingos, fiquei ali uns 5 anos apresentando com ele. Enfim, eu acho que é muita experiência, muita bagagem, muita casca. Então, eu sigo a minha vida, vamos dizer assim, sem me preocupar muito com a minha idade. Talvez por isso que eu encare, como, por exemplo, fazer essa outra faculdade. Porque eu tinha 54 anos quando eu decidi fazer e muita gente com essa frase. Você é louca, mas você é louca, você é louca. Eu falava assim, gente, vamos dizer, um assunto, uma área de interesse muito grande meu. Por que eu não faria? Eu não penso assim, não, mas já tenho 54 para começar uma faculdade, vou acabar com 59, e aí eu não penso quando vai acabar. Sabe? Para mim, eu aproveito a jornada, eu aproveito o processo, eu gosto, eu me dedico. Então, eu não tenho muito eu não penso muito na minha idade. Eu acho que quando a gente racionaliza muito a idade, a gente começa a deixar de fazer coisas importantes que fazem bem pra gente. Você não conjuga esse verbo envelhecer? Conjugo muito, tanto que eu falo que eu tenho 59 anos, né? Então, as pessoas... Tanto que eu fiz esse post, as pessoas... Não, você tá mentindo a sua idade. Eu falei, gente, nunca vi a pessoa mentir pra mais, né? Não tô mentindo a idade, eu tenho 59 anos e falo até
Porque a gente tem que parar com esse tabu de que é feio envelhecer, de que é ruim envelhecer. Óbvio, a gente vai lidar com alguns problemas ali, vai. A gente tem que lidar com menopausa. É um problema chato para a mulher, é sério, né? Tem pessoas que têm sintomas muito importantes, então, assim, são problemas que a gente tem que lidar. Mas eu vou levando a minha vida com os meus interesses paralelamente. Eu acho que eu não parei, Fernando, para dizer assim, agora vou envelhecer. Eu não racionalizo desse jeito. Eu vou indo. Até quando Deus quiser, Eu me perdi vou... aqui numa coisa. Fala. Você estava na televisão, arrebentando, Garota do Tempo, apareceu no Fantástico, e não sei o quê, papai, e apresentadora. O que aconteceu? Porque acho que sempre acontece alguma coisa para você dar esses... Sempre. O que aconteceu que você falou, não, agora eu sei disso. Onde o kart Não é nem bateu, né? cansei. Sempre tem uma batida de kart, né? Sempre. Não é nem cansei. Foi realmente onde que foi a uma outra virada batida de chave? Eu apresentava o Domingo Espetacular ali com o Paulo Henrique e teve um dia não, porque essas coisas não vêm do nada. A gente sabe que elas vêm, mas a gente não dá muita atenção. E eu trabalhava aos domingos, né? Apresentava o programa, era domingo à noite e tal. E eu ia meio no piloto automático. Sabe assim, aquele brilho no olho, assim, aquele frio na barriga. Chegava lá, maquiava, pinchava, me arrumava. Aí fazia matéria durante a semana. E eu já estava percebendo, isso já estava rolando há mais ou menos um ano, eu já estava percebendo que eu estava no piloto automático, né? Mas quando eu olhava para mim para conversar comigo sobre o que estava acontecendo comigo, eu me sentia muito culpada por cogitar a possibilidade de repente, sair de uma posição, de um lugar. Você sabe o que é, Fernando? A gente está sentado numa cadeira ali no jornalismo, apresentando um telejornal, é uma coisa... É um lugar onde se quer chegar muito, né? Muito! É um lugar muito especial, né? Nessa profissão, né? Então, a gente se prepara muito para estar ali na nossa melhor forma, com a melhor técnica. E eu falava assim, como é que eu vou desdenhar quase? Como é que eu vou dizer não quero mais? Então, eu fui empurrando com a barriga porque eu me sentia muito culpada em pensar em deixar a televisão. Olha só. Mas só que eu fui colocando areia para debaixo do tapete, que a gente sabe que uma hora a conta vem, né? E aí, um dia, eu cheguei lá para trabalhar, tive uma dor de estômago aguda, fortíssima, fortíssima, não conseguia andar. Me levaram de ambulância para o hospital. Cheguei no hospital, desmaiei de tanta dor. E aí, um monte de exames, verifica aqui, verifica ali. E eu pedi para chamar um médico que me acompanha, que é o meu clínico há muitos anos. Quando eu acordei da sedação, que foi fazer endoscopia, todos os exames, quando eu acordei da sedação, ele falou assim, Fabiana, o que está acontecendo? Eu falei, não, você que é médico aqui, não vem me perguntar o que está acontecendo, você que diga o que está acontecendo. Ele falou assim, você está com uma úlcera aberta no seu estômago. Está ferida, está em carne viva. Eu não sei como você não sentiu nada até hoje. Eu falou, estou chocado. E a gente começou a conversar, e eu falei assim, olha só, eu estava tão no piloto automático, que eu não estava sentindo dor, não estava sentindo o meu corpo. Eu estava fazendo. E aí, naquele momento, é isso. Eu tive uma catarse ali, tive um ataque de choro. Falei, corpo, mente, espírito, tá cada um para um lado aqui. Eu preciso juntar essa turma de novo e dizer, peraí, o que vai acontecer daqui para frente? Para onde a gente vai? E aí, contei essa história para ele, que eu me sentia muito culpada de repente, pensar nessa. Ele falou, é que nem quando a consciência expande, Fabiana. Quando a gente sabe de uma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando você viaja e vê coisas diferentes, a gente não consegue mais encolher. Então, agora você já sabe disso. A atitude que você vai tomar, se você vai embrulhar isso e continuar colocando para debaixo do tapete, é uma escolha sua. Mas vai viver de omeprazol? É isso. Então, você já sabe o que está acontecendo. Se é que tem remédio que resolve isso, Doc? Ah, não tem não, né? Explode, acaba explodindo e acaba que você... tudo que ela faz, ela tem sucesso porque ela põe a alma.
Na hora que você para de pôr a alma, daqui a pouco não é o omeprazol, você para de ter sucesso também. E é interessante Porque essa fica parte. morno, fica ruim, Sei, fica micho. sei. Interessante que Né? seja nessa parte da digestão, do entendimento aqui, né? É do engolir, Do engolir, né? No mastigar, né? No Do que você digerir. digerir, né? As pessoas têm caixas de ressonância diferentes, né? A gente já Sim. entrevistou a Isabela Camargo aqui, por exemplo, que teve o burnout, outras pessoas que ficam carecas como eu, outros têm úlcera. Cada um Sei. tem a sua, E- uma coisa na pele, sei lá. Sei. Cada pessoa tem a sua maneira de mostrar o teu corpo falando, não tá legal. É E isso. olha Não só, tá legal. tem uma coisa bacana, eu li um livro que falava sobre a origem do labirinto, que é um arquétipo do intestino e vice-versa. Na Mesopotâmia, esses povos antigos descobriram vendo esse emaranhado de Falar que o vísceras amor não era no coração, era no no intestino. intestino. Ah. E do intestino eles armam um labirinto, que é uma descoberta que está do lado de fora, mas que também está do lado de dentro. O labirinto está em nós e você tem que percorrer esse labirinto de Aham. dúvidas, de curvas e sinuosidades para entender você, né? Está no intestino. Interessante, né? Muito bacana. Muito legal. Imaginou na Mesopotâmia o garoto falando pra garota, eu te amo do fundo do meu Do intestino. fundo, mais fundo do meu intestino. Porque é o mais fundo, Em vez né? de falar Imagina. Do fundo do meu coração. Quantos metros são? É do 7? fundo do meu intestino. 15? 7? Não, mas É, era o órgão não. da emoção. Entre 6 e 7 o delgado, 1,5 metro grande. o Nossa, grosso. É, bastante. Que decisão você tomou? Então, aí, eu acho que a minha sorte foi que eu tinha ainda, quando isso aconteceu, eu tinha mais 1 ano e meio de contrato. Então, eu consegui digerir, né, metaforicamente, de uma Um maneira prazo, você enxergou, mais né? suave. E nesses, vamos dizer, nesses primeiros, eu acho que no segundo mês depois dessa ocorrência, eu estava indo para a praia com meu marido, e eu sempre tenho um bloquinho de anotação na minha bolsa, né? Tem sempre uma caneta e um bloquinho de anotação. E eu falei assim, nossa, mas se eu não fizer isso, o que eu vou fazer da minha vida, né? Me veio aquele pensamento na estrada, assim, né? Acho que na estrada você não tem tanto ruído, né? Você não tem tanta... E aí eu comecei a pensar, e eu peguei o papel e a caneta, né? Porque sempre o papel e a caneta me ajudaram, assim, muito, muito, muito. Eu tenho dúvidas, eu tenho questões, eu tenho questionamentos, eu vou no papel, eu escrevo, gosto muito disso. Peguei o papel e a caneta e comecei a escrever. Falei assim, puxa, e se eu escrevesse um livro para mulheres? E aí eu comecei, Fernando, quase a psicografar isso. E o meu marido falava assim, e eu falava assim, não, o primeiro capítulo pode ter isso, depois posso falar isso, depois posso falar... Meu marido falava assim, não, parece que está recebendo alguma coisa. Tava pronto. E aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu estou ou não, mas fala baixo porque está super funcionando, então não atrapalha que se eu estiver recebendo. E aí eu lancei, quer dizer, escrevi vamos dizer, um pequeno rascunho ali, né, do que seria o livro, e levei para 2 editoras, e as editoras toparam, eu escolhi uma delas que tinha em Portugal, porque a audiência nossa era muito grande em Portugal, para eu lançar também em Portugal. E nasceu Mulheres Muito Além do Salto Alto. O título veio também nessa viagem? Veio tudo junto? Não, o título livro? veio depois, mas foi muito interessante, porque eu voltei ao médico, né, no 3º mês, e repeti a endoscopia, e aí ele falou para mim, sua úlcera está fechada, cicatrizada. O que aconteceu? O omeprazol tratou a H. pylori. Não, nem tinha H. pylori, mas é um pouco isso. Eu tomei Desculpa, consciência eu tô fazendo do graça, porque que... eu trabalho com cirurgia gastro, todo mundo que assiste. Ah, você sabe. trabalha com... Ah, é bom Então, saber. Bom Quer dizer, saber. a gente consegue fazer a úlcera fechar, mas se fechar a úlcera com omeprazol, seja lá o que for, vai aparecer alguma coisa em outro lugar. Se não Porque tiver o corpo não aceita. Então, assim, Tem que fechar é naturalmente, brincadeira né? total minha. É. Tratar não vai resolver. Vai resolver, mas é que nem tapar um buraco assim, começa a Isso. sair água no outro lugar, igual é, pica-pau. Né? Então, eu acho que eu tomei consciência disso. Eu comecei um processo ali de aceitação. De cura? De cura, com certeza. O livro me curou, Fernando, assim. Impressionante. O que Mas, você... ó, tem muita gente que está assistindo isso, que olha assim, eu vou pro meu emprego, eu sei que não tá legal, Aham. mas eu não tenho essa opção toda, que Verdade. graças a Deus você Importante teve, Fabi. pontuar. Que você tinha um contrato que acabava dali 1 ano e meio, você tinha, vamos dizer, repertório para poder se reinventar de alguma maneira, e tem outro cara que fala assim, se eu parar aqui, eu não dou comida para meus filhos. Quer dizer, nem sempre você tem essa escolha. E, no entanto,
é muito legal a gente exemplificar isso, mas a gente tem que pensar, e aí? Quem não tem opção? É. Mas que fica com a provocação. Que fique com a fique com a provocação. provocação, isso. Não aceite, É. não aceite. A gente merece muito. Nós, seres humanos, Merece o melhor, merece claro. muito. A sua vida, você que está acompanhando a gente, a sua vida é maravilhosa. Porque se não fosse, ela não estava existindo. Então, alguma razão tem. E é muito bacana porque você encontra um caminho que não é da sua autoajuda. Você encontra uma forma de ajudar as outras Sim. pessoas, que é o que você faz até agora. Exatamente. Então, essa descoberta também salva não só você, mas também as outras pessoas. Isso é muito interessante você falar, porque eu sinto isso como um ponto de virada, que é até lá eu fiz tudo que eu fiz foi muito para mim, né? Foi alimentando ali de alguma maneira o meu ego, a minha vaidade, né? A gente trabalhou em televisão, eu fui modelo, estive em lugares maravilhosos, né? E aí neste momento eu acho que eu começo a desprender disso. E começa a devolver isso. Que é a maturidade. Que é a maturidade. De dizer, puxa, não preciso mais, né, para me sentir, eu não preciso mais de elogio, já tive muito, não preciso mais de, né? Holofote. Tá tudo certo, né? Óbvio, a gente ama, a gente adora, tô dizendo, brincando, mas eu digo assim, isso não alimenta mais a minha alma, como talvez tenha alimentado um dia. E eu começo a virar esse holofote para as mulheres, para as pessoas. Então, é o público que eu escolho, né? O nome do meu livro é Mulheres Muito Além do Salto Alto. E as mentorias que eu tenho de comunicação, de transição de carreira, são todas para mulheres, são muito nichadas para essas mulheres. E tenho ajudado centenas, assim, de mulheres nossa, me sinto muito feliz, muito feliz. Com um gabarito, uma capacidade, uma autoridade desses 4 cursos universitários. A gente não falou deles. Você fez Então, comunicação, que eu fiz publicidade, depois eu fiz jornalismo, fiquei na televisão, né, quase 20 anos. Depois eu fiz psicologia positiva na PUC e depois aí psicologia agora. O último curso. Recém-formada. E que cansou de ouvir que você estava ficando louca. Que eu era louca e esquisita. Porque eu estudava demais, porque eu tinha feito muita faculdade, e louca porque eu já estava velha para fazer uma faculdade. Como assim, Fabiana? Você já está velha para fazer você vai começar uma faculdade de 5 anos com 54. Você não acha que você já está velha para fazer isso? E isso também é muito importante, porque é o que o nosso público ouve demais, né? Você está velha para usar essa roupa, usar esse cabelo, para fazer esse curso, para ir nesses lugares, para dançar. Para fazer um podcast, afinal, o podcast é coisa de jovenzinho. Fazer podcast. Vocês também ouviram? Meninada, vamos falar de sei lá o quê, mas vamos falar de coisa Mas de velho. você vê, Fernando, esse post que eu fiz no meu Instagram, que eu falei da minha colação de grau, que eu mostrei o meu filho assistindo e gritando ali, quer dizer, as posições se inverteram, porque, né, eu já fui em colação do meu filho, agora meu filho que estava assistindo a minha colação de grau, foi super emocionante e tal. Esse post teve, até eu chegar aqui, já teve mais de 2.700.000 visualizações e mais de 10 mil comentários de pessoas dizendo: poxa, Fabi, eu estava com 45 achando que eu estava velho, ou estava velha para fazer outra faculdade, eu quero fazer meu sonho e eu não... Você vê a quantidade de pessoas que, de repente, se sentiram validadas por um post de 1 minuto e meio. E que, eventualmente, podem arriscar vendo o seu sucesso e pensar assim, eu também vou fazer. Vou fazer, porque é meu sonho, porque isso faz parte da minha vida, da minha história, e eu quero ser uma pessoa feliz. Quero, né, feliz no sentido... Eu não gosto de feliz no sentido muito... parece que a gente vai encontrar um pote de ouro lá na frente. Não, é essa felicidade no dia a dia, de dizer, poxa, que bom, eu acordei, que legal, eu tô saudável, eu consegui hoje ir à ginástica, eu consegui comer, né? Eu consegui... Essas coisas miúdas, né? A felicidade é isso. É o ordinário, né? É o ordinário, Barros falou isso. tão lindamente sobre isso aqui. Não é o extraordinário, a vida acontece no ordinário. E maravilhosamente acontece, né? Então você vê... E aí as pessoas se sentem validadas. Não, você pode fazer. E o que eu recebo tenho recebido de mensagem, assim, é impressionante o número de pessoas que precisam de uma validação porque elas não tiveram essa validação. Ou de pai, ou da família, ou de amigo, ou de amiga.
E isso é tão satisfatório quanto Nossa. brilhar nos holofotes Nossa, das Fernando. passarelas do mundo, Nossa. apresentar jornais na TV Globo. É. Isso é tão gratificante quanto? Não, é mais. É mais. Assim, me emociona. Eu sou chorona, né? Vocês já perceberam? Eu sou chorona. Mas, assim, me emociona, porque eu falo, caramba, uma coisa que é tão simples pra gente pode fazer tanta diferença na vida do outro. Pode fazer uma diferença enorme. O que eu vejo de pessoas agora me dizendo assim, acabei de me matricular, acabei de matricular, acabei de matricular. Me dá uma coisa que eu falo, poxa, essa pessoa vai ter chance de ter uma outra profissão, de sustentar seus filhos de uma maneira diferente, de ser mais feliz. Eu acho que gente feliz não enche o saco dos outros. Eu acho que a gente, estando feliz, a gente é mais legal com todo mundo, porque se a gente não se amar, a gente não é capaz de fazer isso pelo outro. E se não né? acontecer nada, ela aprendeu muito, né? Essa pessoa aprendeu muito. Sim, porque as pessoas até me perguntam, Fabi, então agora você vai abrir um consultório e não vai fazer mais nada, virar um consultório, vai ser uma psicóloga e tal. Eu falo, não necessariamente. Eu fiz para aprender, como você disse. A gente é jornalista, a gente gosta de ter embasamento para falar das coisas. Assim, eu sofro muito quando eu vejo muito na rede social as pessoas falando sobre saúde mental sem ter um embasamento. Juro, eu sofro. Isso assim me dá A rede social ela tem uma coisa positiva que deixa todo mundo falar, mas tem uma coisa bem negativa que é todo mundo é especialista em tudo, né? E a gente ouve tanta bobagem. Não, e as pessoas ficam assim, 3 dicas para curar a depressão. Gente, não se cura a depressão com dica. Não, aliás, saúde mental não é com O dica. médico fala assim, eu não dou dica, eu dou consulta. Não é dica. Não dá, né? Não é possível. E não necessariamente porque a pessoa... Eu acho o grande segredo, eu acho o seguinte, quando você tem a vivência e quando você estuda. Quando você junta isso, eu acho uma fórmula imbatível. Porque você vivenciou e você estudou. Mas o difícil é a pessoa que está assistindo diferenciar quem é aquele cara que é picareta e quem é aquele cara que está fazendo uma coisa boa. E o meu conselho, que eu na época do bem-estar, eu tinha um número de visitas, do ponto de vista médico, muito grande, né? E eu me fazia sofrer um pouco ver que ninguém entrava na página do meu currículo. Fala, quem é esse cara? Onde esse cara estudou? O que ele faz? O que dá a ele a propriedade para falar? Né? Você foi buscar, você já tinha vivência, mas você foi buscar uma propriedade, vamos dizer, intelectual e teórica para poder fazer o que você faz na mentoria, certo? Mas as pessoas, o conselho que eu dou é assim, quando tem alguém falando de alguma coisa, entra e vê quem é essa pessoa. Que qual é a sua formação? O que te dá a capacidade de falar sobre saúde mental? Você tem alguma formação? Você tem uma vivência? O que te dá isso? Porque é muito perigoso. É claro. Acho muito perigoso. Não é porque você teve uma depressão, ou teve um burnout, ou teve uma ansiedade, uma crise de ansiedade, que você pode falar para as pessoas como se tratar disso, gente. Claro. Não é. Isso é anos-luz. Você teve a experiência, legal. Você pode falar, no meu caso, eu que tive. Mas você não pode virar especialista porque você teve. Para isso, você tem que estudar. Né? E a gente, como jornalista, eu acho que a gente é muito... eu sou muito... sei lá, séria, sou muito... Preocupada, responsável, que é a responsabilidade de todo jornalista, né? Hoje existe até a desobrigação, não é mais a desobrigatoriedade do diploma, mas a responsabilidade do jornalista não muda em nada, né? Eu queria te perguntar sobre essa palavra tão em moda atualmente, que é o letramento sobre diversidade, letramento sobre a igualdade entre gêneros. Você acha que nessa área de atuação que você ajuda mulheres em transição de carreiras, nas mentorias, ainda falta para nós, homens, que a gente fica desse lado aqui do balcão tentando aprender também, né, Dó? Ela só cuida de mulher. Das lindonas, né? Das lindonas. Os lindões estão tudo abandonados. Falta muito ainda para a gente entender e aprender? Você fala para os homens? Nós homens aqui, Eu gosto muito, eu não tenho muito essa bandeira de que os meus produtos, serviços e tudo, e estudos, minhas pesquisas, são para esse nicho, né, do gênero feminino, para as mulheres, vamos dizer assim. Mas eu tenho muitos amigos, homens, que são aliados nessas causas. Então, eu não sou essa parte, né, porque tem uma parte também da população hoje de mulher
que é meio contra o homem, né? Que a mulher é isso, né? O homem não presta, o homem é isso, o homem é aquilo. Eu não. Uma coisa meio tóxica, né? Então eu não sou. Por quê? Porque eu tenho grandes amigos. Eu gosto de trocar também com amigos, sabe? Eu gosto de sair para almoçar, e eu aprendo muito com amigos homens. E eu aproveito para tentar trazer esses homens para entender o que acontece ali com as mulheres. Rolê, né? Para entender no mundo corporativo, para entender. Eu tenho muitas alunas, por exemplo, na mentoria, que falam, poxa, o meu chefe me chama para falar e, de repente, eu começo a reunião e ele fala. E não olha para mim, não faz contato visual. Então, a mulher sente que é o problema dela, que é a culpa dela, que é uma coisa dela. E, às vezes, não, né? Às vezes é o jeito que ele foi criado, às vezes é a criação mesmo dele, a personalidade dele. Falta de educação. Alguns chefes da Globo faziam isso com todo mundo, né? Tinha um chefe ali muito engraçado. Bom, não vou nem contar qual é a emissora, mas tinha um que passava pelo corredor e fingindo que estava falando no telefone para não parar, não falar com você. E ele ficou famoso por isso, sabe, Fábio? E aí passava sempre muito engraçado. E aí teve um dia que ele estava passando ali, tinha umas pessoas, a gente estava em sentido contrário, e tocou o telefone na orelha dele. E um vexame, assim. Foi muito, falou, cara, não precisa, né? Fala que não quer falar e acabou. Mas eu acho que trazer os homens para a discussão, Fernando, é a maneira mais inteligente que a gente tem de eles entenderem o que acontece, sim, com a mulher, porque tem coisa muito agressiva que acontece com as mulheres no mundo corporativo, sabe? A gente ganha menos ainda. Então, uma vez na televisão, eu fui pedir um aumento e dizer, olha, eu sei que meu parceiro de bancada ganha exatamente... faz exatamente a mesma coisa que eu e ganha muito mais que eu. E eu queria saber o que eu posso fazer, o que falta eu desenvolver, né? Humildemente ali, querendo saber o que eu podia fazer para chegar ao patamar de um homem que ganhava muito mais que eu e fazia a mesma coisa que eu. E ele disse, não, isso nunca vai acontecer. Simples eu falei, assim? Sério? Simples, direto assim. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque ele é homem e você é mulher. E aí fica aquele cri. Não tem nem o que responder, né? Então, mas aí eu fui para casa quase arrependida, né? Porque como meu amigo diz, né? Essa consciência que expande, quando você tem essa informação, você faz o quê? Você começa a ver um jeito de ir embora de lá. Bem, Fabi, porque isso aí deve ter mais de 5 anos, né? Porque Sim. eu acredito que agora, nos últimos 5 anos, ele nunca faria essa resposta. Não. Ele nunca te daria essa poderia resposta. ser muito Será? cancelado. Eu acho. Então, mas às vezes isso acontece dentro do mundo corporativo, mas as pessoas da rede social não ficam sabendo. Eu não sei, gente. Eu acho que a gente está sendo um pouco otimista. As pessoas hoje têm muito medo das consequências, porque a gente vê consequências muito graves de mas eu acho que ainda tem muita ainda gente. Tem. E a diferença entre homens e mulheres com relação ao etarismo, né? Um apresentador maduro, ele é mais cabelo aceito branco, do que uma mulher com a mesma idade também. E com cabelo branco. Você vê jornalistas de cabelo branco na televisão? No Brasil? Não. Eu não me lembro também. Posso estar enganada, porque também não estou acompanhando homem pode, tanto. Né? Homem a gente vê um monte. Então, assim, é mais aceitável, porque o cara grisalho, ele é charmoso, né? O cara grisalho, ele tem mais experiência. Essa distorção, a gente nem percebe. Mas eu acho que é meio inconsciente, é uma coisa inconsciente. Ou não percebia, na verdade, o verbo correto, a gente não percebia isso. Hoje fica mais evidente. Mas isso acontece em muitas carreiras, né? Um cirurgião, por exemplo, muito jovenzinho, começo de carreira, às vezes o paciente fala, o senhor, tipo assim, tá na cara que a pessoa falava, esse cara é muito menino para cuidar de mim. Sei. E você tinha toda a técnica para fazer isso, talvez melhor a técnica do cara grisalho, talvez tivesse mais up-to-date. Aí o cara acabava operando com o grisalho e chamava você para ajudar ele, para ensinar ele. E vambora. Então tem coisas que estão relacionadas, quando você recebe a imagem, você tem fatores que são imponderáveis, que estão ali, que ajudam você a construir a imagem de um profissional que você vai escolher para cuidar de você. Ela mesma falou que você vai num psicólogo, mas esse cara não teve vivência. Tem as psicólogas e os psicólogos muito novos também, né? Hoje falam, mas você não tem vivência, como é que você vai cuidar
de a pessoa Então, que tem 40, 50. porque isso acontece também. Tem muitos jovens juízes É que verdade. começam a carreira com 30 e poucos anos. Um advogado muito jovem, por É. exemplo. É difícil você confiar no Faz cara. sentido? É. Faz sentido um juiz jovem para julgar causas tão determinantes assim? Talvez faça mesmo, né? Talvez ele precise mesmo de uma experiência. Mas, né? ó, curioso, numa bancada de telejornal, o cara tem um cabelinho mais grisalhinho, mostra que o cara tem mais experiência, dá credibilidade ao que ele tá falando. Mas uma mulher, eles querem uma mais bonitinha. É isso. Então, isso, Mais essa novinha, é a mais diferença, novinha. mais arrumadinha, mais Mais jovenzinha, novinho, né? mais jovem. Isso é uma Ainda coisa é ruim, assim, né? Eu acho, eu vou te falar uma coisa assim, muito honestamente, assim, eu tenho assistido muito pouco televisão, desde que eu saí da televisão. Assim, até porque eu fui para outros projetos, depois do livro veio as mentorias, depois veio tanta coisa que eu perdi um pouco aquela coisa de. Mas eu também não vejo, não, mas não tem nada diferente, não. É mais ou menos isso. Eu não aí, assisto né? televisão, cara. Também não. Nenhuma. Mas em relação a cabelo branco, sim, né? Sim, cabelo branco, sim. A gente você Exatamente. vê que não tem. Você viveu essa fase do glamour, assim, total. Que isso era, como você bem relatou, não tinha nenhum problema em falar sobre isso. Homem ganha mais, mulher ganha menos. Não, eu me lembro que eu ouvi isso, assim, e eu fiquei chocada, né? Que eu falei, bom, isso eu não posso mudar, porque eu não tô afim de mudar de gênero, então eu vou ter que tomar uma outra atitude. Então, acho que é isso, você vai andando na sua vida de uma maneira, né, que você... eu acho muito que nós somos a soma das nossas escolhas, sabe? Eu acho que a gente vai se tornando o que a gente foi escolhendo. E aí desvia para cá, abaixa a cabeça daqui, toma uma porrada nas costas e vai, né? Os tombos, as trombadas. A gente começou Nossa, falando desse acidente. O acidente, eu tive vários acidentes. Você né? A sua vida é um pouco consequência dessa trombada, né? Do kart, né? Porque ela determinou tanta virada de chave, né? E sabe o quê? Eu acho que me deixou muito resiliente. Eu acho que essa é a grande palavra, porque eu volto rápido ao estado normal. Eu caio, choro, fico arrasada. Meu chuveiro que sabe, né? Eu choro no chuveiro. O melhor lugar para chorar, acho no chuveiro, sabe? Está ali sozinha, sem ninguém. Choro uns 3 dias seguidos. Aí eu falo, chega, acabou. Qual vai ser a saída agora? Daqui para frente, como é que vai ser? Então, eu sou uma pessoa muito resiliente. E eu acho que essas porradas todas da vida, elas me tornaram uma pessoa mais resiliente, sabe? Maravilha. E é maravilhoso chorar no chuveiro, porque não inventaram ainda o celular à prova de banho, shampoo, sabonete. Então, você não pode usar o celular enquanto está tomando banho. Isso é maravilhoso. Não dá É ideia, talvez o senão daqui a único pouco lugar aparece. Não é? onde você não tem celular, nem se quisesse. E ali é um momento muito mágico para você se conectar consigo mesmo. Né? Consigo mesmo. Nossa, eu choro muito no chuveiro. Eu acho uma... Sabe aquela água que cai na cabeça e tudo? Parece que você tá... E não, é isso. Você tá literalmente nua. Você não tá vestida, você não tá com roupa, você não tá arrumada, você não tá penteada, você não tá maquiada, você não tá. Você tá desnuda. Como é que a gente acha suas redes sociais? O Instagram é o... Fabiana Scaranzi Oficial. Scaranzi, Scaranzi Oficial. O livro... É Mulheres Muito Além de Salto Alto, mas já estou escrevendo outro para Nós estamos esperando um para falar dos lindões. Nas melhores livrarias. Se não tiver na livraria, ela não é das melhores. Então, quando tiver, é das melhores livrarias, né? Muito obrigado, Fabiana. Fabi, muito obrigado. Foi uma delícia, Sucesso foi muito bom. Obrigada a na vocês. sua carreira, que você continue inspirando muitas mulheres e muitas pessoas, como inspirou quem acompanhou esse episódio aí, que a gente se emocionou, né? Claro. Foi muito bacana. Que história bonita. Parabéns por ela. Eu acho que essa é a trajetória de todos, é o que eu falo. Todos temos... É uma coisa muito pessoal, muito particular, nossa trajetória. A gente tem que valorizar. Eu falo, valorizem sua vida, honrem sua vida. E honrar a vida, para mim, é viver tudo o que você tiver a oportunidade de viver. Maravilha. Muito obrigado, Muito obrigada, Fabi. viu? Valeu, Obrigada. Beijo. Brigadão.